E aí, galera? E aí, turma? Tudo bem? É o professor Valdir e a gente vai falar hoje sobre superfícies poliédricas. Antes da gente começar a falar de superfícies poliédricas, que é a nossa base para falar de poliedros, a gente vai falar sobre definir rapidamente o que é um polígono. O que é um polígono, professor? É uma figura fechada formado de linhas retas. Então, a partir de agora, superfícies poliédricas, poliedros que virão seguintes, a gente não está falando em nenhum caso que tenha curva. Teve curva, já não é uma superfície poliédrica e também já não é um poliedro. Beleza? Lembrando que a superfície poliédrica não é ainda um poliedro. A gente vai definir alguns casos para você entender a diferença de uma superfície poliédrica para um poliedro. Tá? Então, vamos lá. Superfície poliédrica. O que é, então? Ela é formada por polígonos, todo limitada. Quer dizer o quê? Que todos os lados são polígonos. Beleza? E, fora isso, todos esses polígonos não podem, nenhum deles, estar no mesmo plano. Tem mais de um polígono no mesmo plano, não é uma superfície poliédrica. Por quê? Porque eles são coplanares e não pode ser coplanar, não pode estar. Porque senão você será uma figura plana e não uma figura espacial. Lembra lá, superfície espacial pertence a mais de um plano. Beleza? E eles vão ter que se encontrar, não vão? Se eles se encontram, eles têm que ter uma reta em comum. Essa reta em comum que eles se encontram, esses polígonos, a gente vai chamar de aresta. Tá? Só que tem uma coisa legal aqui. A gente não pode ter essa aresta pertencendo, essa reta de encontro, a mais de dois polígonos, porque ela já não é mais uma superfície poliédrica. Beleza? Então, cada aresta tem que pertencer, no máximo, a dois polígonos. Tudo bem? E a gente tem uma definição aqui. Vamos lá. Chama de superfície poliédrica a junção de um número limitado de polígonos planos. Então, a gente não sabe se N que eu coloquei ali é para representar que a gente pode ter muitos polígonos, mas tem que ter um número que tem um fim. Ela não pode ser uma figura infinita aqui. Tá? Jamais são coplanares. É o que eu acabei de dizer para vocês. Se a gente tiver todos os polígonos no mesmo plano, ou tiver polígonos no mesmo plano, eles formará uma figura plana e não uma figura espacial, tá? Então aí foge do conceito de espacial. Então para isso, para a gente ter uma superfície poliédrica, tem que ter dois polígonos com lado em comum. E esses dois polígonos tem que lembrar que não pode estar no mesmo plano. Tem dois polígonos em planos diferentes que estão se encontrando. Ah, superfície poliédrica. Olha, isso aí. Cada lado do polígono está no máximo em dois polígonos, é o que eu disse. A gente tem que um canto, ele só pode pertencer aos dois polígonos. Essa aresta de encontro pode só pertencer a dois. Se pertencer a mais de dois, também já não é mais superfície poliédrica. Qualquer polígono tem ao menos um lado em comum com os outros polígonos. Claro, porque se ele não tiver lado em comum com ninguém, é uma figura plana. Por exemplo, um quadrado. Esse quadrado não tem lado em comum com nada que está fora dele. É uma figura plana. Tá? Só que lembrando, ela tem que ter encontro e esse encontro tem que estar em outro plano. Ele não pode pertencer ao mesmo plano. Não podem ser figuras que estejam no mesmo plano. Beleza? Vou trazer uma definição para vocês do que é uma aresta livre e do que é uma aresta dupla. Ah, professor, mas para que isso? Porque eu acho que vai ficar mais fácil dos conceitos que a gente vai explicar futuramente, as aplicações, para você entender o que é um poliedro. Se você usar esses termos, fica muito mais fácil de entender futuramente. Então, o que é uma aresta livre? É aquela aresta que pertence somente a um polígono. Ela não vai de encontro com mais ninguém. Ela ficou forever alone ali. Ela não encontrou um outro polígono para fazer par dela. A aresta dupla é aquela que já está no encontro. Ela é o encontro das duas. Dois polígonos que se encontram numa aresta dupla. Beleza? Então tá. Agora a gente vai mostrar isso em formato de desenho para ficar mais claro para vocês entenderem o que eu disse até aqui, ó. Nós temos aqui, ó, as arestas livres. São as arestas que pertencem somente a um polígono, ó. Essa aresta aqui só pertence a esse polígono.
Essa aresta aqui de cima também só pertence a esse. Esta aresta aqui só pertence a esse. Esta aresta aqui da frente só pertence a esse. Esta aresta aqui de baixo só pertence a esse. São todas arestas livres. Tem muitas outras ali que você pode encontrar para você fazer o teste, para entender o conteúdo. E já o que é uma aresta dupla? O que a gente entende como uma aresta dupla? A aresta dupla nada mais é que essas arestas que pertencem a dois polígonos, ó. Essa e essa tem outra aresta dupla. Essa e essa, esses dois polígonos se encontram numa aresta. Ela é uma aresta dupla, ela pertence a dois polígonos. Beleza? Então tá. E esse conceito de aresta livre e aresta dupla vai ficar fácil para você entender quando é uma superfície poliédrica fechada e quando é uma superfície poliédrica aberta. Eu vou trazer a definição agora nesse momento do que é uma superfície poliédrica fechada do texto mesmo. E depois eu explico usando as definições de aresta livre e aresta dupla, que ficará muito mais claro. Ó, mas diz assim, ó. Uma superfície poliédrica fechada é composta por um número finito de 4 ou mais de superfícies poligonais planas, de modo que cada lado de uma dessas superfícies coincida com apenas um lado de alguma das outras superfícies. O que quis dizer aí? Vamos entender lá? Então tá. Por que a gente precisa de 4 figuras? Porque se a gente tiver uma só, eu não consigo fechar uma figura. Ela tem que ser fechada, tá? Uma figura só, ela é plana. Ela não é nem superfície. Então já descartei. Ah, professor, mas se eu tiver duas? Se eu tiver dois polígonos se encontrando ali, ó, tem uma aresta dupla entre eles. Tudo bem, eles têm uma aresta dupla, porém, a parte de cima está aberta, a parte de baixo está aberta e a parte da frente está aberta. Tem um monte de aresta livre ali. Tem aresta livre, não é superfície poliédrica fechada. Basicamente é isso. Todas as arestas elas têm que ser dupla. Fica mais fácil do que essa definição. Todas as arestas têm que ser duplas e não pode ter aresta livre. Então é essa a definição. Arestas todas duplas, poliedro fechado. Superfície poliédrica fechada. Então vamos olhar um desenho para entender? O desenho que eu trouxe para vocês é um exemplo, por exemplo, de uma caixa de sapato fechado, um cômodo de uma casa, às vezes, fechado, tanto em cima e embaixo. Então a gente tem esse aqui, ó. Em cima, embaixo, polígonos. Polígonos fechado. Polígonos de 4 lados fechado. Do lado direito, do lado esquerdo, polígonos fechado. Na frente, atrás, polígonos fechado. Nós temos 6 polígonos fechando essa figura. Todas as arestas que o compõem, ó, são arestas duplas, pertencem a 2 polígonos, pertence a 2 polígonos, pertence a 2 polígonos. E é isso, arestas duplas, então é uma superfície poliédrica fechada. Ah, então a superfície poliédrica aberta é aquela que tem aresta livre? Perfeito, é isso mesmo. Uma superfície poliédrica que tem aresta livre é denominada superfície poliédrica aberta. Ah, então pode mostrar um exemplo para mim? Sim, só fazer essa caixa que a gente fez num formato aberto, sem tampa, por exemplo. Olha lá, as arestas daqui de cima são arestas livres. Se elas estão livres, só pertencem a um polígono, a gente tem uma superfície poliédrica aberta. E esse conceito vai ser muito útil, porque a gente vai falar de poliedros agora na próxima aula, e esses poliedros têm que ser superfície poliédrica fechada. Então, poliedro é uma superfície poliédrica fechada. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.